Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos para mais um dia abençoado na presença do nosso Deus, aprendermos na Escola Bíblica Dominical. Então louvamos a Deus pela sua vida, por você que está na sua casa, vai estar participando conosco através desta transmissão do nosso canal da Igreja Assembleia de Deus aqui de Praia de Leste. E louvamos a Deus por todos vós que têm nos ajudado e participado conosco. Desde já agradecer a Deus sobre a vida de cada um dos irmãos presentes aqui neste lugar e agradecer a Deus por este dia que o Senhor nos concede, mais um dia de vida que o Deus nos concedeu. E parabenizar a todos os pais neste dia, que Deus continue abençoando a sua vida, e nós louvamos a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. Hoje estudaremos a lição de número 6, 8 de agosto de 2021. O título da lição é O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Eu vou estar fazendo a leitura do textuário e da verdade prática. Logo em seguida estarei orando e passando a direção para o nosso irmão Nilson, que vai estar ministrando a aula deste dia. Textuário nos diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidos e imitados. Glória a Deus. Coloque-se em pé comigo, vocês aqui presentes, e você da sua casa também, querendo a Deus orar juntamente conosco, por tudo que o Senhor tem feito, e sabemos que Ele vai falar aos nossos corações nesta manhã. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, meu Salvador, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos em Tua casa, para aprendermos a Tua palavra. Pai querido, sabemos que o Senhor já tem falado aos nossos corações, através da escola bíblica várias vezes, ó Deus. E neste dia não será diferente, porque a Tua presença se faz neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos professores, pela vida dos alunos, na qual tem participado com dedicação na Tua obra. Te louvamos, ó Deus, pela vida das nossas crianças e dos professores que têm usado sabedoria descida do alto para ensiná-los no Teu caminho. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais um lindo dia de sol, sem frio, sem chuva, para nós estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Esse trimestre está sendo um trimestre maravilhoso, onde nós estamos aprendendo junto com o pastor Clayton e Ivan Pomerene, algumas lições importantíssimas para o nosso dia a dia, para a nossa vida familiar, conjugal, nossa vida profissional, né? E também a nossa vida com Deus. E a nossa relação com Deus e também com a nossa sociedade. Haja vista as lições extraídas deste período, onde o profeta Elias e Eliseu eles viveram, mudou a tecnologia, mudou a data, né, mudou o ambiente, que lá era um ambiente do Oriente Médio, que é um ambiente mais tropical, mas parece que o ser humano ele continua o mesmo, parece que o ser humano ele não evoluiu.
Os mesmos erros que as pessoas cometiam lá, nós também cometemos aqui. E os acertos que eles tiveram lá, então também podemos transportar os acertos para o nosso dia a dia. Isso é essa atualidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um livro incomum justamente por isso, porque ela não segue a linha dos outros escritos humanos. Os escritos humanos, principalmente da antiguidade, eles vão falar dos grandes heróis, das suas virtudes, mas não vão falar dos seus fracassos. E a Bíblia Sagrada, justamente, ela mostra a pessoa como um vencedor, mas também ela mostra a sua parte mais obscura, a sua parte onde ele errou, que é para nós extrairmos lições. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E ele continua na mesma pegada, porque quem é o autor do texto sagrado é o mesmo. Então há uma linha contínua no texto bíblico. O Senhor Jesus, ele citando o próprio profeta Oséias, ele fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E por que faltou conhecimento? Porque eles não conheciam as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então que nessa manhã o Senhor possa iluminar a nossa vida e a vida de todos os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão nos acompanhando em suas casas agora, ao vivo, né? Desde já eu peço para os irmãos compartilharem, deixar o seu comentário, que no final da lição nós estaremos orando pelos irmãos também. E também os irmãos, um abraço, um beijo e um queijo aos irmãos que irão rever a transmissão dessa aula. Lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Vamos ler a verdade prática, que olha só que interessante o que diz a nossa verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas. Tem um texto na Bíblia Sagrada que fala o seguinte: andarão ambos se não estiverem de acordo? E já um ditado popular muito verdadeiro. Não dá para colocar uma verdade absoluta nos ditados populares, porque nem sempre a vox populi é a vox dei, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Lembra a voz do povo? Barrabás, Barrabás. Não pode ser a voz de Deus o negócio daquele, né, irmão? Misericórdia. Mas há ditados de sabedoria populares que é muito verdade. A minha mãe já dizia para mim: Nil, com quem é que tu anda? Porque dependendo com quem tu está andando, eu vou saber que tipo de filho que eu tenho, né? Dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Essa é uma verdade popular muito, é um provérbio de sabedoria, né? Então ali nós vemos que Elias andou com Eliseu. Então olha só, há pessoas que vale a pena ser seguidas. 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Né? Olha só que coisa linda. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, aos irmãos que ainda não possuem sua revista. Pastor, ainda temos revista? Aos irmãos que ainda não têm revista, então vem até aqui no nosso templo sede, na rua Nelson Medrado, 819, entre aqui o quartel da Polícia Militar e a loja Top Center, e você entra em direção ao mar. Temos aqui um belo templo, onde temos aqui o nosso pastor, o pastor dirigente do templo sede, o evangelíssimo Claudinei, que tem algumas revistas ainda em mãos. Então aproveite, venha, pega a sua revista, venha em qualquer um dos nossos cultos, hoje à noite, ou terça-feira, ou na quarta-feira da bênção, ou na sexta-feira que é o culto jovem, ensaio dos jovens, vem aqui na sexta-feira de noite, 8 horas, ou também na própria Escola Bíblica Dominical, que começa a partir das 9 horas, venha pegar o seu exemplar, a sua lição bíblica. Mas se você não tem a lição, então abra a 2 Reis, pegue a sua Bíblia, 2º livro dos Reis, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Leiamos o texto sagrado, 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo do 1 ao 15. Verso 1 diz:
Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E Eliseu disse aos filhos dos profetas: também eu bem sei, fiquem quietos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse a Elias: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e lhe disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Que passagem maravilhosa, um trecho pequeno, mas que diz muito. E é sobre esse pequeno trecho hoje que nós vamos comentar um pouco. A nossa introdução vai dizer o seguinte: o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que o ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu a porção dobrada de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos desta lição. Nas aulas anteriores nós vimos sobre o ministério de Elias. E anteriormente um pouco ao ministério de Elias, lembrando que Elias profetizou depois que o reino estava dividido, depois que a nação estava dividida. E Elias, ele era um profeta do reino do norte, então ele profetizou ao reino do norte. Lembra que o capítulo 17 de 1 Reis vai falar que Elias chegou, ele apareceu do nada e já veio falar com Acabe. Quem era Acabe? Acabe era o rei do norte. Sabemos que os reinos divididos duraram pouco tempo, menos de 120 anos. Então veio a cisão,
né, um dos filhos de Salomão que assumiu o reinado, ainda a nação unida, ele foi omisso, ele foi imprudente, e ele foi nécio, ele não foi sábio. Ele não viu seus conselheiros mais sábios, deu ouvido a piazada, aos piar de prédio, os camaradinhas dele, os amiguinhos que cresceram com ele, né? E aí não aliviou a carga tributária ao povo. Então Jeroboão já havia recebido uma profecia que receberia 10 partes do reino. Então a profecia se cumpre na vida de Jeroboão. Então Jeroboão ele rompe com Roboão e vai até o reino do norte e vai para as suas terras, e as suas terras então já não é mais tributária ao sul, ao reino do sul, ao rei Roboão. Então há uma cisão na nação, há uma divisão. Essa divisão nós aprendemos que ela é profética. Por quê? Porque até hoje também há divisões dentro da nossa família, há divisões dentro da nossa sociedade, dentro da nossa nação, e no mundo as nações estão divididas. Hoje, se nós olharmos como é que está a geopolítica mundial, nós ficaremos abismados, nós ficaremos assustados. Há nações pelejando contra nações, há guerras e rumores de guerra. Enquanto nós falamos, Israel está sendo bombardeada. Enquanto nós falamos, chineses estão brigando com indianos numa fronteira que estão há muitos anos disputando, principalmente depois das divisões, da divisão geopolítica mundial depois da Segunda Guerra. Se nós olharmos aqui, nossos irmãos argentinos estão se dividindo. O país caiu na bancarrota do comunismo. As pessoas, os ricaços já abandonaram, a classe média já está abandonando, e daqui a pouco os pobres também começam a abandonar. Nós vimos lá em cima os nossos irmãos venezuelanos também, coitado deles. As irmãs, meu Deus do céu, esse dia eu vi um documentário sobre Pacaraima, que é a cidade fronteiriça com a Venezuela, Brasil e Venezuela. Meu Deus do céu, gente, vem mulheres com 4, 5 crianças, que já tiveram, eles saíram com trouxa de roupa na cabeça, um monte de criança, chegam na fronteira, antes mesmo de chegar na fronteira, eles são dilapidados, porque tem assaltantes, tem salteadores no caminho. Então o mundo está em caos, o mundo está dividido, e o próprio Senhor Jesus, em um de seus ensinos, fala que um reino dividido não subsiste. Então nós aprendemos que para não haver essa ruptura, nós precisamos seguir os passos de sabedoria que foi nos deixado. A palavra de Deus, ela fala que ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então a ruptura do reino de Israel, a divisão que houve no reino de Israel, é um ensino mais que sábio, mais que eloquente para nós nos nossos dias. Se nós não quisermos ter a nossa vida, se nós não quisermos ter o nosso ministério, a nossa família, o nosso casamento, as nossas finanças, se nós não quisermos ter uma ruptura, e a divisão, toda divisão, ela não vem para o bem, ela vem para o mal. Então nós precisamos seguir os passos de Cristo. Mas mesmo assim, depois que houve a ruptura, as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Deus proporcionou momentos para que Acabe se arrependesse. Deus proporcionou momentos para que Jeroboão se arrependesse, e eles não se arrependeram, e veio o juízo sobre eles. Tanto é que o profeta Elias, ele profetizou, segundo a minha palavra, mas não era a vontade dele, ele estava sendo mandado a mando do Senhor. Porque nós aprendemos que quando ele fez aquele desafio aos profetas de Baal e Aserá, lá no Monte Carmelo, ele falou o seguinte: na oração deles nós vimos que não foi ele que profetizou, conforme muitos hoje pregam e ensinam de forma equivocada, de forma errada, tem dois motivos para isso: ou é ignorância, não conhece o texto bíblico, ou é má fé, é um dos dois. Se for desconhecimento bíblico, se está ouvindo essa palavra, está aprendendo e não vai errar mais. Agora, se for má fé, aí já não é com a gente, né? Quando Elias vai orar no Monte Carmelo, ele falou o seguinte: Senhor, conforme a tua palavra. Então tudo que Elias falou, não vai chover, e depois ele volta até um profeta chamado Micaías e fala o seguinte: avisa
Acabe, Obadias, se não me falha a memória, o profeta Obadias, não foi Micaías, o profeta Obadias, falou o seguinte, ó, avisa o profeta Acabe para ele me encontrar em tal lugar, porque vai chover, vou fazer chover, de novo. Então, olha, todas as ações de Elias foi direcionada por Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus. O próprio profeta, o próprio irmão do Senhor Jesus, Tiago, ele vai falar que Elias, ele era um homem como nós, e orou e não choveu. Então aí, se você só ler só 5,17 de Tiago, que fala sobre essa passagem, nós vamos ter uma falsa impressão que realmente foi o homem que fez parar de chover. Não. A oração de Elias fala que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então, se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, irmãos, não há um lugar melhor para estarmos que não for o centro da vontade do Senhor. A palavra de Deus fala no Salmo, fala assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Continuando, quando Elias, então, ele faz esse desafio e vence esse desafio, foi uma chance que Deus estava dando ao povo, deles se arrependerem. E momentaneamente, aparentemente, o povo seguiu a vontade do Senhor. Lembra que Josué, no final do seu ministério, ele sobe, ele faz a leitura da lei, novamente da lei, e fala o seguinte, ó, proponham para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, igual fez Moisés. Aí ele fala o seguinte, ó, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra de Josué, ela é muito clara e ela é muito instrutiva para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos transformar o mundo, mas não transformamos nem a nossa própria cama, a nossa própria casa, né? Eu lembro quando o meu professor de literatura, o professor Ali, tem professores que passam na nossa vida que são inesquecíveis, pelo seu amor, dedicação, né, pelo seu carinho com a gente. Então esse professor de língua portuguesa e literatura me marcou. E em uma das suas aulas, ele estava falando sobre poema e poesia brasileira. Ele estava falando que a arte, a literatura é utilizada para transformar a nossa vida, né? E há livros que transformaram o mundo, né? Mas antes de nós queremos transformarmos o mundo, que tal nós começarmos arrumando a nossa própria casa, né? Arrumando a cama, dobrando a nossa roupa, né? Varrendo o quintal. Começa em casa, e é isso que Josué falou. Vocês façam, aqui eu coloquei uma opção para vocês. Ou vocês seguem a Deus, ou vocês não seguem a Deus. Particularmente, eu e a minha casa vamos seguir a Deus. Então, antes de querer transformar o mundo, vamos transformar a nossa própria vida, né? Antes de querermos apontar o dedo para um monte de coisas erradas, e tem um monte de coisa errada por aí, vamos fazer nós o que é certo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aparentemente o povo concordou com Elias. Tanto é que o próprio povo foi lá, pegou os 850 profetas e os mataram. Mas logo, pouco tempo depois, irmã Léa, o povo virou as costas para o Senhor. O povo virou as costas para o Senhor. Por quê? Porque nós vemos, a Bíblia não fala. Mas nós entendemos isso porque o profeta Elias, Jezabel ameaçou a sua vida, mandou um recado de morte para ele ficou desesperado. Se a população estivesse ao lado, a população chegaria para rei Acabe, manda essa moabita embora, essa mulher aí, adoradora de deuses, vaza. Não, o povo calou. Elias se viu sozinho novamente, então ele fugiu e temeu pela sua vida. Pois não, irmã Miriam? Sim, a irmã Miriam, obrigado, irmã Miriam. A irmã Miriam fez uma observação muito interessante. Não foi apenas uma mulher que estava perseguindo o profeta Elias. Primeiro, ela era a rainha do Reino do Norte.
E quem mandava mesmo no reino não era Acabe, era ela. Tanto é que teve uma passagem, Miriam, que dá para ver bem mesmo que quem falava por último e falava mais alto e mandava tudo era ela, que Acabe ficou dodói porque não conseguiu comprar um terreno, uma fazenda, um sítio de alguém, de Nabote, a vinha de Nabote. O terreno tinha uma vinha. Cresceu o olho, ele não trabalhava, os trabalhadores de Acabe não trabalhavam tanto quanto o Nabote. Né? Ele cuidou da terra, preparou a terra, adubou a terra e Deus abençoou a produção da terra dele. Né? Até hoje é assim, né? A gente passa a ver uma plantação bonita, nossa, que flor bonita, olha que paisagem bonita, né? Coisa bonita, chama a atenção. Acabe também desejou, ficou dodói, porque chegou lá, ó, me vende aí, eu te compro uma terra em qualquer outro lugar. Te pago até mais, um pouco a mais. Sinto muito, não vou vender a terra dos meus antepassados. Chegou em casa, ficou dodói, jururu, ficou tristinho. Aí Jezabel falou o seguinte: o quê? Não quis não? Relaxa, deixa que eu dou um jeito. Ela era a rainha do reino do norte, ou seja, ela era a rainha do norte, era ela, não era um rei, era a rainha. Né? E ela tinha todo o aparelho estatal. A irmã Miriam estava falando que ela tinha o exército, né? Todo o exército do Estado a favor dela. Então esse recado foi muito claro e intimidador. Se a população tivesse ficado ao lado de Elias, né, se eles optassem por seguir ao Senhor, Elias estava tranquilo. Né? Não, aqui nós somos a resistência. Se eu somos aqui ninguém vai passar não, ninguém vai adorar Baal, vamos destruir todos os postíbulos aí, os bosques, vamos acabar com toda a idolatria em Israel. Não foi assim que aconteceu. Deus deu chance para Acabe, Deus deu chance para a nação do reino do norte se arrepender, e não houve esse arrependimento. Então nós vimos nas aulas anteriores toda essa problemática que Elias enfrentou. E esse ministério agora, que já tinha chegado ao seu apogeu, agora estava na hora de Elias passar o bastão. E perceba que havia escola de profetas em Israel. Essa escola de profetas não tem elementos bíblicos suficientes para nós entendermos como é que funcionava essa escola. Segundo alguns sábios, alguns pesquisadores, eles vão falar que essa escola de profeta era um local onde os anciãos das tribos de Israel enviavam seus filhos para aprenderem a lei. E ali então eles serviriam para continuar, para serem professores da lei, para serem professores de escola bíblica dominical da época, no caso. Vamos usar esse anacronismo, pegar elementos do presente e transportar para o passado, né, para facilitar a nossa assimilação. Então, seriam também os pregadores daquela época, pregadores itinerantes. Tanto é que nós vamos ver tanto as passagens da cidade onde Elias e Eliseu eles vão andar. Nós vimos aqui na nossa leitura bíblica em classe. Obrigado, irmão. Nós vimos que eles chegaram em Gilgal, tinha uma escola de profetas. Chegaram em Jericó, tinha os profetas, os filhos dos profetas. Chegaram próximo ao Jordão, em Betel, tinha os filhos de profetas. O que nós aprendemos então? Lembra, aí não diz os textos que eu li, digo eu porque o Espírito Santo está me revelando, está me revelando agora. Lembra que o profeta Elias estava jururu e orando: ai Senhor, só eu fiquei só, eu sou a última Coca-Cola no deserto, como diz o nosso pastor aqui, o pastor Guilherme, não fala isso? Se achando a última Coca-Cola do deserto. Então Elias começou a se achar a última Coca-Cola do deserto, irmã. Misericórdia, Senhor, estou sozinho, só eu fiquei, eu sou o mais bonito, mais cheiroso do Senhor. Deus falou assim: para com essa história aí, rapaz. Eu conservei mais de 7.000 que não dobraram os joelhos. Deus não falou isso para ele? Falou. E quem são esses 7.000? Onde eles estavam?
Então aí, ó, que já vem uma revelação inédita. Essa aí é uma interpretação inédita do Tio agora, viu, gente? Escola dominical, depois aí eu vou pegar a fita, nós vamos assinar, vamos no cartório registrar esse negócio. Então, esses 7 mil que não dobraram são os filhos dos profetas. Esses são os estudantes das escolas dos profetas, que estavam em todo o reino do norte, irmãos. Pela misericórdia do Senhor, Deus me concedeu que a minha esposa permitisse que nós comprássemos isso aqui, porque ela que manda lá em casa, né? Aprenda, irmão, aprenda. Vocês aí que estão em casa aí, ó. Vocês querem ser felizes na vida? Vocês os machos agora. Aqui, ó, clube do bolinha, né? Não bolinha de gordinha, mas é clube do bolinha. Só nós aqui, pastor. Você quer ser feliz no seu casamento, meu querido? Ô barbudinho, ô bigodudo. Chega mais aqui, vem cá. Você quer ser feliz? Rapaz, para de achar que você sabe alguma coisa. Quem sabe é a tua esposa. Tá bom? Então, a última palavra, a primeira, a do meio, e a última palavra é dela. Ela, gente, olha só. São vários os fatores que levam à separação de um casamento. O principal fator que leva ao divórcio no Brasil, sabe qual é? Harmonia, é a traição, infidelidade conjugal. Não é não, gafanhoto, são dívidas. Então, se você, ô bigodudo, tá me olhando aí, ó, Deus te abençoe se você tiver filho, né? Parabéns por Dia dos Pais. Aqui vai uma reclamação aqui, ó. Nós vamos aqui, pastor Dinei. Vamos entrar agora no Procon. Vamos lá para o Procon Celestial e vamos protocolar uma denúncia. Que denúncia é essa, irmão Nil? Você tá viajando? Não estou, não, irmão. Você viu aí a mídia há 3 meses atrás falando do Dia dos Pais? Quem viu as propagandas? Dia dos Pais. Na TV, no cinema, anúncio na internet, no Facebook, Twitter, Instagram. Não, você não vê nada. Só nos últimos 2 dias tem uma propaganda michuruca mequetrefe, num paizinho chegando lá e um filho dando abraço e indo correndo pro carro da banha ainda. Pro Dia das Mães, meu Deus, irmã Berenice, é 2 meses de propaganda e dá um presente para sua mãe, e para sua mãe é linda, e sua mãe é a rainha, isso é aquele negócio assim, sabe, aquela divulgação, aquele marketing. Agora, para o nosso dia dos Pais, misericórdia, irmão. Já está reclamado lá no Procon Celestial. Nós vamos ver se esse negócio muda. Misericórdia. Mas vamos lá. Aos pais, Deus abençoe. Que Deus continue te abençoando para você ter a sua família, para você ser o seu sacerdote do seu lar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Precisamos continuar entendendo que o profeta Elias, ele era uma referência. Então, vários pontos de Israel estavam alocados esses profetas. Então, nós vamos ver que em Gilgal, Betel e Jericó são apenas 3 cidades que falam que Elias andou com Eliseu. E de Dan, de Betel. De Betel até o Jordão, e do Jordão até Jericó, não passa de 85 quilômetros, as cidades onde eles andavam. Aqui no nosso texto bíblico, as referências que falam que eles chegaram, eles saíram de Betel e foram até Jericó, de Jericó foram até o Jordão. Essas cidades aqui não dá 85 quilômetros. Irmãos, como eu estava falando, Deus permitiu que nós comprássemos esse notebook, né? E aí, eu preparei, pensa numa aula que eu preparei para vocês, irmão. Meu Deus do céu, eu peguei referência em Google, preparei, sei o que, Gente, fiz uma preparação com mais de 50 laudas de PowerPoint, sabe? E aí, já 2 anos atrás, nós compramos uma TV, não aquelas TV exageradoras, 150 polegadas, mas não de 32 polegadas. Aí eu falei assim, não, vou comprar um cabo, né?
Aí conecta o cabo no notebook, aí vira TV para os irmãos, e fico passando aqui, os irmãos ficam lendo, a aula fica bonita, fica interessante. Irmão, por 2 vezes eu fiz e apaguei tudo sem saber que apaguei tudo. É igual um jumento, deixa um jumento numa sala de computação, é eu mesmo. Aí tá, né, vamos comprar o cabo. Não, aí fiz, né? Terminei de fazer, ficou coisa linda a aula, ficou coisa linda, maravilhosa. Agora vamos comprar o cabo da TV para o notebook, né? Compra o cabo, traz o cabo e o cabo não funciona. Não, troca o cabo porque não é tarde, volta lá na loja e troca o cabo. E não deu cabo. Mas em nome de Jesus, na próxima aula, vai estar com a aula bem bonitinha aqui para dar para os irmãos. Irmão, eu prometo para os irmãos, nos próximos 10 anos eu consigo esse negócio. Que bênção! Continuando. Então, quando eles chegaram nessas cidades, esses 7.000 que não se dobraram, os mais de 5.000 que não se dobraram, eram os filhos dos profetas. Então, essas cidades, e não diz a Bíblia, digo eu com os meus pensamentos, que nós temos essa liberdade de interpretar também, fazer algumas elucubrações meio malucas, né? Não herética. Até o ponto de dizer que Maria emprestou o ventre, né? E depois cobrou de Deus o milagre. Não até o ponto. Mas eu consigo entender, pastor Ginei, que estes profetas, essas cidades, é onde tinham as escolas mais fortes, onde tinham os melhores mestres. E Elias queria apresentar a estes profetas o seu sucessor, para esses irmãos ouvirem, darem ouvidos a esse sucessor que Deus estava preparando. E não foi Elias que escolheu. Perceba, aqui tem uma chave de sabedoria. Não foi Elias que escolheu, e também não foi o profeta Eliseu que se escalou. Olha que interessante isso. O que mais nós temos visto hoje aí é auto-intitulado pastor. Eu me unjo, coloco a mão na minha cabeça mesmo, pega lá um bardo de azeite da soia, não é nem azeite de oliva, é da soia, né? Unja, ele lê aquele salmo lá que o óleo desce pela cabeça, vai pela barba e desce pela veste, vai dar óleo e enche tudo e pula no pote de azeite, no barril, no negócio de azeite. Agora eu sou pastor, não. Eliseu não fez isso. Eliseu estava lá trabalhando, estava lá tranquilo, né? Trabalhando com seu pai, estava lá com mais de 12 juntas de boi. Quando então Deus fala assim, Elias, você está. Não é que ele fala, não, Elias. A Bíblia Sagrada fala que só de um, a Bíblia nominalmente fala que somente um foi segundo o coração de Deus, Davi. Mas a Bíblia fala apenas uma vez que um homem foi segundo o coração de Deus, mas ela não diz que foi o único. Aprendamos isso. A Bíblia diz só uma vez um homem segundo o coração de Deus, mas ela não diz que foi o único. Por quê? Porque anteriormente a Davi ser segundo o coração de Deus, Deus também já tinha se apaixonado por um ser humano que fazia a vontade dele. E esse homem, Deus amou tanto ele amou tanto a Deus, que ele ficou tão parecido com os cidadãos do céu, que Deus falou o seguinte, rapaz, não é que ele falou, se você ficar aí, você vai se estragar, eu vou te tomar para mim. Então Deus arrebatou esse homem. 3 foram as pessoas que entraram, 4 foram as pessoas que entraram com o corpinho, esse corpinho aqui, entraram nas mansões celestiais. O primeiro foi Enoque, o segundo, Moisés, o terceiro, Elias, e o quarto, o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. E o pastor Russell Norman Champlin, escritor, teólogo, filósofo, ele vai falar na sua obra Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia sobre os arrebatamentos modernos. Em uma cidade norte-americana havia uma senhora, e essa senhora ela era muito fiel, muito temente a Deus. E ela começou a andar pela cidade falando que Deus havia revelado para ela que ela seria arrebatada.
para a cidade inteira, começou a pregar para todo mundo: se arrependam, vocês precisam, sabe, entender que Jesus é o Salvador, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Pregou. O pastor Champlin fala que ela era da mesma cidade dele, mas só por causa do trabalho dele ele não a conheceu. Mas ele conheceu um monte de pastores também daquela cidade que conheciam essa mulher. E ela falou um dia que ela seria arrebatada, e nesse dia ela sumiu, ninguém mais viu ela. Então aquela cidade ali, se não me falo o nome dela, é Sarah McCain, alguma coisa assim. Tem até um livro sobre essa mulher. Na próxima aula, me cobre, irmãos, que eu vou, ou eu coloco nos comentários na página da nossa igreja o nome dessa mulher e o livro que fala sobre esse caso, um caso moderno de arrebatamento. É interessante. Então há pessoas que andam aqui, que fazem tanta vontade do Senhor, que Deus toma para si. Enoque foi um, Moisés foi outro, Elias foi outro. Mas antes de Elias ser raptado, capturado, tirado com força, arrancado com força, como diz a palavra grega, arpazo, tirar, arrebatar, Deus mandou ele fazer um sucessor. E então Eliseu, ele é escolhido por Deus, não pelos homens. Então o Eliseu ele passa a andar com Elias. Ele passa a ser o seu secretário, ele passa a ser o seu discípulo. O Senhor Jesus, ele vai falar que não é necessário o discípulo ser maior que o mestre. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Lembra o que o apóstolo Paulo falou? Vamos pegar a Bíblia Sagrada? Olha só uma revelação que o texto sagrado vai nos trazer. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 11, versículo 1. Quem achar primeiro vai ganhar uma balinha no final da aula. Olha os irmãos acelerando a passagem do livro, misericórdia. 1 Coríntios 11, olha lá, meu Deus, gente, eu vou ter que comprar um prêmio para essa irmã, mano. Verdade mesmo. Leia, irmã Miriam. 11:1. Olha, imitar, modelo. A palavra aqui que é usada aqui para imitadores, o nosso irmão Deik vai falar que ele usou a palavrinha grega mimetes, que quer dizer imitadores. O pastor José Gonçalves, comentando a lição neste livro que eu já trouxe para os irmãos, a porção dobrada, na lição bíblica, a porção dobrada, ele vai falar que Elias, ele era o paradigma de Eliseu, ele era o modelo, ele era o padrão. Não é pecado nós imitarmos a fé de alguns irmãos, ao contrário, é recomendável. É recomendável. Por quê? Porque o próprio irmão José Gonçalves, ele vai falar que nos tempos, em muitos momentos dos tempos bíblicos, a nação de Israel, o povo de Deus, ele ficou carente de modelos, ficou carente de heróis. E ele vai trazer uma reflexão em Juízes 17. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Juízes 17. Olha só, eles estavam passando por uma crise de modelos fiéis. Juízes capítulo 17. Os irmãos já acharam e eu não achei ainda. Misericórdia, irmãos. Eu estava pegando aqui as minhas anotações. Irmãos, e eu não terminei de falar o que aconteceu comigo, viu? Lembra do jumento na sala de computação? É igual o jumento lá da sala do TSE lá. Os irmãos ficaram sabendo? Que um hacker invadiu o TSE
ficou 8 meses lá dentro, depois saiu e ainda denunciou. Aí os jumentos que viram esse negócio falaram: olha só, entrou um hacker aqui, verdade, entraram um hacker aqui, sei o que, clica aqui para nós copiar tudo. Foram lá e apagaram tudo. Apagou o rastro de todo do hacker lá, ou seja, apagaram as provas do crime. Você acredita que foi apagado realmente? Eles deletaram. Quem é o criminoso? É a mesma coisa, o criminoso chega na tua casa, né? Rouba tudo que você tem, mas ele fica com sede. Ele vai lá, pega um copo d'água, toma, e quando ele vai sair, ele olha para o copo ali, está ali as digitais. Ele vai lá e limpa as digitais no copo, né? Então, assim também foi o que aconteceu comigo. Não que eu tive que limpar a digital, não. Eu estou falando da questão do jumento. Por quê? Porque eu preparei as mais de 50 laudas. Falei, não tem problema, se não dá para passar na telona grande aqui, eu passo na telinha pequena, né? Porque eu chego mais perto dos irmãos, né? Viro para os irmãos e vou mexendo aqui, né? Bem rústico, né? Mas, irmãos, você acredita que hoje eu apaguei tudo de novo? Meu Deus, irmãos, mais de 5 horas de preparação de aulas. Está aqui dentro, eu só não sei aonde. Meu Deus do céu. Se alguém quiser pagar um curso para mim, eu aceito, viu, gente? Meu Deus do céu, tem misericórdia, Pai. Olha só, Juízes 17. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Depois nós vamos fazer vamos seguir os passos do pastor José Gonçalves. Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse a sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez dela uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que peregrinava, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Bethlehem, ou de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Esse aqui é o famoso come frango. Esse aqui são os profetas à la carte. Não tem os profetas à la carte por aí? Uns profetas à la carte, que vem na tua casa só para roubar o franguinho do pastor? É disso aqui que o pastor não gosta. Esses são os caras. Continua. Chegando, pois, ele à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita da terra de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que eu ache comodidade. Aí está muito fácil, né, irmão? Continua. Então lhe disse Mica: fica comigo e ser-me-á por sacerdote, e a cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este homem lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve na casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Deu para entender alguma coisa, mas não muito.
Mas aí o pastor Josué, ele vai destrinchar isso para nós, pastor Dinei. Olha a sacada do pastor José comentando esse mesmo trecho, essa mesma lição lá nos idos de 2013. Olha só, Elias prepara o seu sucessor. É o mesmo tema da nossa aula de hoje, né? E olha só o que o pastor José fala. A história de sucessão do profeta Elias, do chamamento do profeta Eliseu, nos ensina uma verdade muitas vezes esquecida: não somos insubstituíveis. Embora não sejamos descartáveis. Irmão, você não é descartável. Ok? Todo mundo concordou até aqui? Você é importante para nós, é importante para esta denominação, você é importante para esta comunidade. Você é muito importante. Mas não pense que você não é insubstituível. Nós somos substituíveis. Nós não somos descartáveis. Continua, irmão. Ele escreveu um livro, o pastor José Gonçalves escreveu um livro chamado Rastros de Fogo, que fala sobre uma atual crise na liderança evangélica. E ele ali observou uma crise ministerial contemporânea, no texto que nós acabamos de ler, de Juízes 17. Quais são estas crises? Era uma crise de modelo. Esse texto de Juízes 17, nós podemos extrair lições que servem para mostrar que uma crise institucional pode ter sérios reflexos no ministério vocacional. Primeira crise de modelos. Verso 6 que nós lemos aqui, olha o que diz o texto. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava reto a seus próprios olhos. O pastor José Gonçalves, comentando o livro Porção Dobrada, ele vai falar o seguinte: por natureza somos dependentes de modelos. Na nossa infância eram nossos pais, professores e até mesmo um amigo. Os modelos são necessários e não há nada de errado em tê-los. O termo modelo traduz a palavra paradigma e mantém um sentido em nossa língua, um referencial. Sem referências ficamos à deriva, assim como os israelitas beiravam o caos por falta de referência. Segunda crise que ele vê nesse texto que nós lemos de Juízes 17, uma crise no ministério sacerdotal. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Aqui não havia nenhum respeito pelo ministério vocacional, o que determinava o exercício do sacerdócio. Lembra que quando Moisés instituiu o ministério sacerdotal, eram os levitas que precisavam serem os ministrantes do templo. Quem fazia o ofício sacerdotal era somente os levitas, certo? Mas nem todo sacerdote era levita. Mas nem todo levita era sacerdote. Compreenderam até aqui? Tinha turnos. Tanto é que havia um levita nos tempos de Jesus. Qual que era o nome dele? Zacarias. Aí ele foi escolhido, caiu o sorteio para ele ministrar no templo. Então quando ele vai ministrar no templo, ele entra no templo e aparece um anjo. Quem lembra o nome desse anjo? Levanta a mão aqui. Quem? Irmã lá. Irmã Berenice, qual é o nome desse anjo? Que apareceu lá para Zacarias, depois apareceu para Maria, depois apareceu para José. A Bíblia Sagrada traz poucos nomes de anjos. Gabriel, olha lá, misericórdia, irmão. Os irmãos que estão levando uma surra da nossa irmã, pare de humilhar os irmãos, irmão. Misericórdia, seja mais humilde, irmão. Não humilha tanto, não. Essa uma que responde, gente. Mulher, você tem que saber esse negócio aí, mulher. Meu Deus, vamos lá então. Então, quando o mensageiro do Senhor, né, Gabriel, chega para falar com Zacarias, então o que Zacarias estava fazendo? Ele estava no templo ministrando, ele era um levita sacerdote, ele tinha sido selecionado para o seu turno, e era uma honra e uma raridade
esse tipo de escolha, porque havia milhares de levitas. Havia milhares, e para você ser selecionado, misericórdia. Então, dizer que Zacarias ganha uma boa, como diz o ditado. É a mesma coisa que nós aí ganhar na Mega Sena. Irmãos, não joguem na Mega Sena, mas se ganhar, traz o dízimo aqui para nós, que nós não vamos reclamar. Outra crise que o pastor José Gonçalves viu aqui: crise no ministério sacerdotal. Aqui não havia nenhum respeito pelo ministério vocacional, e o que determinava o exercício do sacerdote não era a vocação, mas a ocasião. Mica adorava a Deus e aos deuses, e ele mesmo consagrou um de seus filhos para lhe oficiar como sacerdote. Olha o perigo. Possuía um sacerdote particular. Russell Norman Champlin observa que essa passagem aqui: ocorreram desvios idólatras que violavam o segundo mandamento da lei de Moisés. O primeiro mandamento qual que é? Eu sou o Senhor, vosso Deus. E qual é o segundo mandamento? Não adorar outros deuses, não tenham outros deuses além de mim. Não façam para vós imagem de esculturas e tudo mais. Está aqui, ok? Yahvé estava sendo cultuado, mas com acompanhamento de ídolos através de um sacerdócio não autorizado. Quando o assunto é vocação pastoral, devemos observar o binômio vocação-qualificação. Há o perigo de termos um ministro vocacionado, mas não qualificado. Olha isso que pegada, pastor Ginei. Que interessante essa colocação do pastor aqui. Como podemos tê-lo qualificado, mas não vocacionado? Somente um ministro vocacionado e qualificado pode exercer a contento e com êxito o ministério pastoral. Outra crise que ele vê, que o pastor Josué vê, uma crise de propósitos. Sou levita de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Era um sacerdote sem propósito. O ministério sacerdotal para ele era um meio de vida e não um fim. Não possuía propósito algum em ser um sacerdote. Apareceu a oportunidade e ele oportunamente a abraçou. Outra crise que nós vemos aqui nesse texto: havia uma crise ético-moral, e essa crise ela se manifestava de várias maneiras. Era um ministério legal, mas não era moral. Outra, era um ministério controlado pelas leis dos mercados. Era um ministério controlado pelas leis do mercado. A razão do levita oficiar como sacerdote é dada por ele mesmo. Assim me fez Mica, pois me assalariou e me sirvo de sacerdote. O pastor que quer ser ministro de Deus jamais deve condicionar o seu ministério à lei da oferta e procura. Às vezes, determinadas ofertas são financeiramente tentadoras, mas não são acompanhadas pela aprovação divina. Olha que palavras de sabedoria que esse irmão vai trazer para nós. Terceira e última observação de crise que ele vê: em um ministério determinado pela posição e não pela unção. Era um ministério determinado pela posição e não pela unção. O texto diz que o levita se alegrou porque seria sacerdote de uma tribo inteira e não apenas de uma casa. Visivelmente ele possuía um ministério condicionado pela posição em vez de fundamentá-lo na unção. Nosso sistema, ele está falando agora do nosso sistema assembleiano. Nosso sistema de governo episcopal possui suas vantagens, porém tem as suas desvantagens. Uma das desvantagens está no perigo de se viver em função do título. Esses títulos dão grandes honrarias para quem os possui, e por isso essas posições, que são biblicamente, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar um pouquinho, porque senão a gente perde o fio da meada. Esses títulos dão grandes honrarias para quem os possui,
E por isso, essas posições que são biblicamente apenas funções, são às vezes disputadas a tapas. Quando um obreiro dirige seu ministério com essa atitude, assemelha-se àquele homem que fez um esforço enorme para colocar sua escada em uma parede muito alta. Quando chegou no seu topo, descobriu com enorme tristeza que havia posto a escada na parede errada. Então olha só, essas são as observações que o irmão Josué Gonçalves, ele vai falar da importância de nós reconhecermos que somos dependentes de Deus, a importância de nós seguirmos modelos corretos para fundamentar, para imitar, para mimetizar. Lembra aquele, o que é mimetismo? Mimetismo é imitação, né? Então precisamos ter modelos corretos para imitar, a fé de quem imitar. Hebreus capítulo 11 vai falar acerca dos heróis da fé, né? São vários os heróis elencados ali, as quais a fé, para nós, elas servem de imitação. Vamos recordar alguns heróis da fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, e já estamos nos encaminhando para o final da aula. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Agradeço a Deus por mais uma vez estar à frente, né, comentando com os irmãos a Escola Bíblica Dominical. É um trabalho que eu vejo como uma oportunidade que Deus me dá. Deus, ele nos dá talentos, Deus, ele nos dá dons. Jesus, certa vez, ele falou que um homem chegou e deu 5 talentos para um, 3 para outros e 1 para outro. E se foi. Aquele que pegou 5 talentos, multiplicou. O que pegou 3 talentos, multiplicou. Porém, aquele que pegou um só talento, ele não multiplicou, ele escondeu. E quando aquele senhor que havia dado os talentos voltou, o que tinha 5 havia multiplicado, ele elogiou, né? Falou: ó, você é um rapaz, ó, nota 10. O que recebeu 3 talentos, ó, nota 10 para você. E o que recebeu 1, ganhou 0, foi reprovado. Então, se Deus colocou talento em nossas mãos, nós precisamos também multiplicar esses dons. Olha só o que diz a palavra do Senhor a partir de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Vou continuar a leitura. Obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos. Olha o verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Verso 4. Perceba que eu tô voltando, viu, irmãos? Não estou seguindo, eu estou voltando no texto, não estou indo. Os irmãos perceberam isso, né? Verso 4. Verso 3. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. Então, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então aqui nós temos Enoque, Abel e Abraão, apenas alguns dos heróis da fé. Temos muitos heróis da fé modernos. Por exemplo, Billy Graham. Quem será o louco de discordar que Billy Graham não é um herói da fé que merece ser imitado? Né? Temos vários outros homens e mulheres, né? Os nossos pais fundadores da nossa igreja Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wing, né? Temos aí um livro escrito pelo pastor e escritor articulista Emílio Conde, né? Que fala sobre o ministério deles, coisa maravilhosa, eu recomendo para os irmãos, né? Temos também irmãs, né? A irmã Frida Wing, uma vida assim, a biografia dela assim é de cortar o coração da gente,
né? A mulher que se doou para o ministério, foi com seu esposo para uma terra que ela não conhecia, uma nova cultura, uma nova língua, e ela foi, e ela tem grandes poemas em formato de hinos que até hoje nós cantamos e chegamos à presença do Senhor. Nosso coração treme, age, né, ao ouvir os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Saiu da pena dela, ela escreveu. E ela estava passando por um momento que só Jesus sabe o que ela estava vivendo, né? Então que Deus possa, né, fazer de você também, fazer de mim espelhos, que as pessoas possam olhar para nós e falar o seguinte: eu quero servir a Deus igual aquele irmão. Se já estamos sendo espelhos para muita gente, amém, melhor. E se nós não estamos, está na hora da gente parar, pensar e voltar. Lembra que o Senhor Jesus fala lá em Apocalipse? Volte ao primeiro amor, né? Quantos poemas não foram escritos sobre esse retorno ao primeiro amor? Eu quero voltar ao primeiro amor, né? Que possamos ter este Elias, que possamos ter este Eliseu como nossos heróis da fé. Eliseu teve este herói, Eliseu teve esta referência, e na próxima aula nós iremos falar sobre o ministério específico de Eliseu. Elias está registrado 16 milagres, Eliseu está registrado 32 milagres. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor Claudinei, vem aqui, venha dar mais um abraço, uma palavra de vitória para os nossos irmãos, nos abençoando. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, que bênção, né? Uma lição abençoada. Louvamos a Deus pela vida do irmão Nilson, pela vida dos irmãos que estão presentes. Sabemos que Deus falou aos nossos corações nesta manhã. Então eu louvo a Deus pela sua vida e que você estará compartilhando com mais alguém durante essa semana esta lição. E na próxima lição estaremos juntos, adorando a Deus, aprendendo mais uma vez. Gostaria de orar com você, lembrando aos nossos irmãos que hoje, nosso culto, às 19h30, você é nosso convidado a estar participando junto. Traga mais alguém com você para juntos adorarmos a Deus. Então louvamos a Deus pela sua vida e venha participar deste culto de adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, somos gratos ao Senhor por mais este dia, qual o Senhor nos deu esta oportunidade de estarmos aprendendo a Tua palavra em Tua casa. Sabemos que o Senhor tem usado grandemente os Teus filhos nesta área de ensino da Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela dedicação de cada um dos Seus filhos, e assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.